Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Presença. Vamos lá? Quando a gente fala de filmes de terror ou filmes com a premissa fantasmagórica, a gente imagina o quê? Quando tem essas entidades. Os protagonistas são as pessoas que estão sendo assombradas por essa entidade. Aqui é totalmente diferente, a gente vai acompanhar aos olhos da própria entidade. Uma família se muda para uma nova casa onde uma presença misteriosa assombra o lugar. Primeiramente, esse filme ele foi vendido como um terror e, na verdade, para mim, ele é um drama com aspectos fantasmagóricos. Então a gente acompanha essa família que muda para essa casa, que é a mãe, o pai e os dois irmãos, que é a menina e o menino, e eles têm uma relação bastante estranha, porque a menina perdeu duas amigas por conta de suicídio, até então é falado que é um suicídio. Esse irmão é o queridinho da mãe, que é aquele esportista, que a mãe sempre é muito apaixonada por ele, inclusive até pelas besteiras que ele faz. Então tem uma cena que ele tá contando coisas absurdas que ele faz na escola contra uma amiga, contra outra pessoa, e a mãe super apoia. E o pai é mais ligado à filha. E a filha tá nesse luto constante. Eis que a gente acompanha essa entidade. Então a gente vai olhar, a gente vai ver pelo olhar da entidade do fantasma. Então a gente vai ver aí o tempo todo ele vendo essa família, acompanhando o tempo todo, tentando assombrar, mas não assombra tanto assim. E a princípio a gente fica se perguntando o que é essa entidade, o que ela quer, o que ela está querendo com essa família. Então o filme ele vai aí prejudicar muito pela questão do seu ritmo. Ele tem um ritmo bastante lento, então assim não espera gore, não espera jumpscare, não espera assombrações, não espera susto, não espere nada que envolva terror, porque aqui não tem. Então só tem um plot twist no final que pode dizer que é um pouquinho de entidade, de fantasma, mas é uma coisa muito simples, muito singela. Então, assim, para quem não é fã de terror, pode assistir tranquilamente, porque você não vai ter medo nenhum. Então a gente acompanha como se a gente fosse justamente essa entidade, e é uma câmera o tempo todo que está andando de um lado para o outro, seguindo essa família, como se estivesse flutuando, aquela coisa toda, mas ele não dá medo algum. Em questão de personagens, de atuações, eu acho que as atuações todas aqui são muito boas. Começar pela Lucy Liu, que ela tem essa história com esse filho, tem um conflito, parece que o relacionamento amoroso dela, ela e o marido dela não estão bem, e tem essa relação com a filha. Os filhos também têm essa relação difícil, conturbada, complicada. O pai também, porque ele quer defender o tempo todo a filha. Então, assim, a relação familiar é muito interessante, mas como eu falei, de terror não tem nada e vai ficar sempre em volta desse drama familiar. É a mãe em conflito com os meninos, conflito com o marido, o irmão com conflito com a irmã e vice-versa. Então, só o filme todo é só isso. E essa entidade que fica aí o tempo todo acompanhando eles, e a menina sente essa presença. Então, o tempo todo ela acha que é essa amiga dela que morreu, e aí e é engraçado por conta disso, porque ela sabe que tem uma presença ali, que tem uma entidade, um fantasma, e mesmo assim eles estão um pouco ligando. Então, assim, continuam na casa, continuam a fazer o que vão fazer, né? Enfim, eu, se eu soubesse, já tinha saído correndo há muito tempo. Beleza. Aí vai passando essa situação até que entra um amigo do Tyler, que é o menino, que adentra a família. Ele vira muito amigo do Tyler e acaba namorando a menina. E aí tem um plot twist muito interessante, que é o que salva o filme aqui, que tem essa reviravolta muito louca. E então é isso, assim, ele consegue ser interessante por essa questão, porque a gente fica o tempo todo tentando desvendar quem é essa entidade. E eu digo, presta bastante atenção, porque tem muita coisa aqui, muita coisinha que você vai pegando ao longo do filme para você tentar entender o que está acontecendo e você entender o final, porque o final é muito louco. Curiosidades, esse filme ele conseguiu ser gravado em apenas 3 semanas e 90% do filme praticamente é gravado dentro dessa casa. E normalmente os filmes têm muitos cortes para ser feitos, né? Esse filme ele tem apenas 33 cortes ao seu total. Então ele consegue ter muito plano sequência com poucos cortes.
Muita gente está gostando desse filme, inclusive nos festivais, falando super bem do filme, que ele tem uma história interessante, mas muita gente também achando que é um filme totalmente desmotivador, porque como eu falei, ele é muito demorado e ele se passa o tempo todo em volta desse drama familiar. Diferente de tudo que já fez, o diretor Steven Soderbergh, que está à frente de Magic Mike, Contágio, entre outros, ele quis trazer essa premissa bem diferente do que a gente, se a gente pensar, né, como eu falei em filmes de terror, quando mexe com questão de sobrenatural. Aqui é bem diferente. Então ele quis trazer esse olhar da própria entidade e ele traz uma história baseada na sua história, que ele morava numa casa e que diziam que lá dentro tinha uma entidade. Mas muitas vezes a gente se incomoda bastante pelas atitudes idiotas dos personagens, como eu falei, né? O menino, por exemplo, conta umas histórias assim que tá fazendo bullying com a menina da escola e a mãe tá achando aquilo o máximo. Umas histórias entre esse amigo dos irmãos, que também tem umas atitudes muito insanas, e os próprios irmãos também. E essa questão de pensar, né, que tem uma entidade dentro da casa e eles não fazem nada, fingem que nada aconteceu e como se fosse parte da família. E o próprio casal, né, que também a gente vê aí que é instituição falida, o casamento deles, então eles têm bastante conflitos. Mas o filme, ele não deixa pontas soltas também, o que eu achei bastante interessante, porque envolve essa história dessas meninas, e a princípio não é explicado o porquê essas amigas cometeram suicídio, o que aconteceu, mas ao longo do filme, como eu falei, você tem que estar prestando atenção, você consegue matar a charada e consegue entender tudo o que aconteceu. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. A partir de agora, eu vou falar um pouco do filme com spoiler, para a gente poder falar do final, do que aconteceu, do que a gente viu. Porque ele é um filme que, na minha opinião, ele não tinha nada ali no início, ele foi bem fraco, e o final dele foi muito interessante, o que me agradou bastante. Bom, a gente vê essa história familiar aí muito difícil, e descobre que as amigas da filha, elas cometeram suicídio até então, eles falam que elas cometeram suicídio, que elas acabaram usando drogas e morreram. E ela tá nesse conflito profundo, né, entre ela mesma, com essas amigas, e ela acha que essa entidade que está dentro da casa é a amiga dela. E aí, muitas vezes, essa entidade acaba salvando ela, porque esse amigo suspeito que adentra a família, que o Tyler traz para dentro de casa, ele coloca droga na bebida da menina e essa entidade acaba atrapalhando, jogando o copo fora para ela não beber. E a gente não entende por que ele está querendo drogá-la, sendo que ele está apaixonado por ela, está tendo um relacionamento amoroso por ela. Então eles começam a se relacionar e ele fala que está apaixonado por ela, mas em contrapartida, no final, ele tem um diálogo muito raso, muito confuso, muito louco, totalmente psicótico. Então ele fala umas coisas nada com nada e a gente acaba descobrindo que ele é o verdadeiro vilão da história. Que ele matou as duas meninas e que quer matar agora a menina. Então ele põe droga na bebida e aí elas estão lá, não conseguem fazer nada, elas estão dormindo. Ele põe um papel bem fininho no rosto delas para elas acabarem se asfixiando e morrendo. E ele, antes disso, ele acabou dando bebida, colocando droga na bebida do Tyler também, impedindo que ele pudesse salvar a irmã. Só que essa entidade acaba acordando o Tyler para ele ajudar a irmã. E aí, quando ele vai tentar brigar com esse amigo, tirar o amigo de cima da irmã dele, eles acabam caindo da janela e morrem. No final, chega a Lucy Liu, ela está nesse espelho, na casa tem um espelho que eles sentiram a entidade ali dentro, né? Uma mulher foi lá, uma vidente, e disse que tinha essa entidade, e ela inclusive falou que os espíritos, eles vivem uma linha temporal diferente da nossa. Isso aí já dá para dar uma sacada no que vem por aí. Então, como o Tyler morreu, aí a família está indo embora da casa, que é a menina, a Lucy Liu e o marido. A Lucy Liu vai olhar no espelho e vê o Tyler, o espírito do Tyler. Então, o tempo todo, quem estava ali dentro, a presença que estava ali dentro não era a amiga da filha, e sim o próprio Tyler. Então a gente volta nessa história, né, do tempo, da linha temporal, que como a vidente falou, ele tá ali vivendo aquele looping temporal. Então ele tá vendo a vida dele passando ali. E no final, como a mãe acaba vendo ele tá livre
da casa, porque até então ele não conseguia sair dentro de casa. Então a gente vê o tempo todo essa presença dentro da casa e ela não consegue sair. E aí, como a mãe, eu acho que por a mãe ter visto ele, é uma libertação e ele consegue sair da casa. Então o final do filme mostra a câmera subindo como se estivesse indo para o céu. É interessante? É, mas é confuso ao mesmo tempo, porque a gente pensa, né, mas ele tá vendo ele mesmo, ele ajuda, então por que, que ele não fez diferente? Então fica essa confusão realmente, assim, que me deixou um pouco incomodada, e também a frustração, porque eu fui assistindo justamente pensando que era um terrorzão, que a gente ia ver coisas da identidade, sustos, bastante jumpscare, mas não tem nada disso. Mas esse final eu achei bastante interessante, porque né, tem essa premissa muito louca, assim, de pensar que a própria pessoa que não morreu tá vendo a vida dela ali, tá vivendo esse looping temporal, então é muito maluco. E as atuações também que eu gostei bastante, como eu falei, a menina, por exemplo, ela tem que viver, ela tem muitas cenas que ela tem que, ela com a câmera o tempo todo, então ela tem que tá ali atuando, olhando para a câmera, né, quase quebrando ali a quarta parede, mas na verdade que essa câmera é o espírito. Então é bem interessante, né, poder ver essas cenas dela com a entidade, no caso. Então é um filme interessante para quem quer fugir das premissas, daquilo tudo que a gente já está acostumado, mas como falei, não vai esperando terror, porque você não vai ver nada de terror, é total drama com toques fantasmagóricos. Presença estreia dia 3 de abril nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Presença ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!